Me diga uma coisa, rapaz. Talvez esse carisma, a popularidade, a humildade, a sabedoria do saudoso Lorival Santos foi que fez com que ele despertasse, talvez assim, a intenção, o desejo de muitos o convidar para a política. Como foi a entrada de Lorival Santos? Não sei se você lembra, na política. É claro Marcos. que lembro, Roger, isso marcou muito a minha vida, né? Mesmo porque meu pai teve um convite lá atrás do saudoso Dr. Lauro Passo, que foi uma pessoa, um cidadão importantíssimo na nossa sociedade. Sem dúvida. E na construção de muita coisa na nossa cidade. A exemplo da primeira faculdade de agronomia no Brasil, ele foi uma das pessoas que lutou para isso e trouxe para aqui, que hoje está chamada UFRB, né? Daí então, meu pai, por trilhar com sua maneira de ser, humilde e sempre pensando no melhor, como buscar o melhor para essa população, foi que despertou o interesse de alguns grupos. Pelo seu destaque, notoriamente, como empresário, como professor empresário e como gente. Então, a cidade chegou a um ponto que ela já tinha uma administração, do seu Carmelito Barbosa Alves, por 30 anos no poder. Ele já estava aí por 30 anos e a população ansiava uma mudança. E essa mudança, logicamente, precisava trazer alguém que tivesse a altura de tomar esse poder, que tomar o poder não é fácil, né? Realmente uma pessoa muito querida, o saudoso Carmelito Barbosa Alves, e tinha uma aproximação também muito boa com meu pai e com nossa família. Era um respeito mútuo entre eles. Mesmo porque meu pai não era político, ele era professor e empresário, né? Daí então surgiu o convite através de nosso amigo René, irmão de Renan, vereador. E aí René teve na varanda conversando com meu pai, olha, está tendo uma reunião ali agora e está se pensando no nome, e a gente não sabe o que fazer, porque tem que ter um nome à altura para tomar esse poder. Então vamos chamar Lorival, professor Lorival da Indé, doutor Lorival da Indé, era assim mesmo. Não é verdade? Então tinha que pegar alguém que pudesse enfrentar o que estava aí. E foi assim o convite. E não deu outra. A população abraçou, as crianças. Te falo uma coisa, Roger, sem medo de errar. Foi a campanha mais linda que eu já vi em minha vida. Onde você via as senhoras, os senhores, as criancinhas fazendo aquilo ali, né? Ele dizia assim, Lorival, a preferência popular. E aquelas crianças na porta, abraçando ele passava. Não tinha mais quem segurasse. Mas tivemos turbulências ao longo da campanha, porque alguém queria assumir o poder antes de ele ganhar. Né? Antes dele ganhar. Processo de campanha? Num processo de campanha, pasme. Né? Caramba, rapaz. Quando viu que Lorival disparava, tentaram impugnar a campanha de meu pai. O próprio grupo queria impugnar a campanha e lançar outro nome que era o vice-prefeito, que na época era Dr. Jean, né? Então aqui a história é muito grande, mas tentaram já fazer esse golpe. A primeira tentativa de golpe foi aí. Permita aqui, Marcos, eu já te cortei aqui. O que você destaca é que dentro do próprio grupo começou o andamento da campanha e no meio do caminho alguém entende que Lorival estava se despontando, bateu aquela questão dos ciúmes ou inveja, não sei o quê. E aí quiseram impugnar Lorival para colocar um outro nome. E esse nome seria do ex-prefeito Dr. Jean, que era o vice do seu pai. Exatamente. A partir do momento que a campanha andou, né, subiu para a cabeça de alguns dentro do grupo que era melhor ser o candidato a vice, o cabeça de chapa, né? E meu pai sair do processo, porque meu pai estava ali bancando toda a campanha, já estava bancando já o processo todo, carro de som contratado, uma série de coisas, né? E essa metade desse grupo, inclusive com o vice, se afastou da campanha. Foi aí que entrou toda uma estratégia abençoada por Deus. Meu pai reuniu, juntamente comigo e demais pessoas que estavam com ele de fato, que não estava pensando só no umbigo, não queria pensar em Cruz das Almas, e o projeto dele era Cruz das Almas.
E aí partimos para montar a campanha toda de novo. Foi quando eu tive uma ideia, um convite, me permita, a verdade foi essa, um convite do seu Romualdo, pai de Renan, vereador, de ir até Arapiraca conhecer um cidadão que fazia o marketing político à altura. E fomos lá. E lá conheci um cidadão chamado Jarbas Lúcio. Cara extraordinário. Cara. E Renê, juntamente com o seu Romualdo, me levou até lá. Eles tiveram a ideia de me levar até lá. E o Jarbas não queria fazer a campanha de hipótese nenhuma, porque era uma campanha de prefeito, um negocinho barato. Ele era acostumado a fazer campanha de governador, de presidente da República. Quando eu cheguei na casa dele, me assombrei, porque tinha mais ou menos 20 a 30 carros de som e trio elétrico tinha uns 4. Né? Então era uma coisa gigante. E eu comecei a chorar, de fato, pedi a ele que me atendesse, que eu estava vindo de Cruz das Almas. E a gente queria mudar a cara da cidade. Né? Você tem ideia, a campanha iniciou com um batuque, um carro de som pífio, entendeu? Praticamente. Chegando lá, ele me deu toda a orientação, ele sensibilizou comigo, a pedido também do seu Romualdo, né? Que é o pai do nosso amigo, vereador Renan de Romualdo. E juntamente com o Renê. Diga de passagem que eu tenho que registrar dessa forma, porque foi uma verdade. Né? Ao sensibilizá-lo, os Jarbas, de tanto eu chorar, e chorei mesmo. Né? Chorou na Vera menos? Na Vera. Principalmente quando ele te falou que não tinha interesse em fazer campanha de prefeito. Porque o valor que ele ia cobrar era um absurdo, ele sabia que a gente não ia ter como pagar. O cara acostumado a fazer campanha de governador, de presidente da República, imagina só. Velho. E naquele momento ele estava em pleno desenvolvimento da campanha, né, de um governador, de um candidato. Dessa feita, ele me colocou no estúdio e viajou. Autorizou aos funcionários dele que tivesse acesso ao estúdio. E ali ele passou mais ou menos uns 40 ou 100 LPs, o disco, bolachão. Para dali eu escolhi uma música, certo? Que se assemelhasse o perfil, a história de meu pai, desde quando chegou em Cruz das Almas, etc. E era difícil você pegar uma música e comparar. Não tinha como uma pessoa que lia muito, uma pessoa que tinha uma fé extraordinária nesse Deus maravilhoso, que tudo criou, que estamos aqui pela permissão dele. Isso. A ele toda a honra e toda a glória. Amém. E aí, como fazer isso? Eu fiquei trancado nesse estúdio, mais ou menos 4 a 5 dias, e aqui já estava a confusão formada em Cruz das Almas, que eu estava lá, e a campanha estava correndo nos bastidores, que eu estava lá para gastar dinheiro, entendeu? E não adiantava de nada que ia fazer. O próprio grupo que estava minado já, tentando derrubar meu pai. O seu pai, candidatura de Lorival Santos. Bom, o cara chega de viagem, o Jarbas, ele muito baixinho assim, né? Um vozeirão, né? Conhecido de vários artistas, renomado pelo Brasil. Senta comigo e ele me pergunta: Marcos, você escolheu a música que eu possa trabalhar em cima dela e te fazer acho que é o plágio que chama, né? Com a letra da campanha. Eu disse: eu escolhi. Mas e os de cá? E os discos de cá você não quis nem olhar, porque eu soube que você não quis olhar o outro. Eu disse: não quero. Quando você viajou, Jarbas, no outro dia eu fui pensando em uma música e já está escolhida desde o dia que você viajou. Ele disse: é mesmo, Zé. Para você é ousado. Eu disse: por quê? Porque o marketing, Marco, tem que ser uma coisa muito direcionada e muito com uma estratégia forte. E essa música, se não for uma música realmente que a gente dê para fazer, então você tem um pouco de experiência disso. Não tem? Não tenho. Não tenho uma experiência em marketing, não tenho nada disso comigo. Nunca fui cantor, nunca fui nada disso. Caramba, rapaz. E aí escolhi a música Protesto Olodum. Então aquela música naquela época já falava, né? Mãe que é mãe no parto sente dor, né? E lá vou eu. E aí a coisa pegou. Falava um pouco do povo que estava passando, aquele povo maravilhoso da África que estava passando fome. Então juntou essa carência toda dos pobres, que meu pai sempre amou, e essa vontade de sensibilizar, coincidindo com os pensamentos
e a maneira que ele queria fazer e tocar a campanha. A letra realmente tinha tudo a ver com a história dele aqui em Cruz das Almas, tinha tudo a ver também com sensibilidade que ele tinha muito de poder ajudar o próximo. E aí foi um estouro. Foi um estouro, sucesso total. Foi uma avalanche. E o grupo, e nesse caso o grupo, Marcos, voltou a se unir novamente? O grupo se uniu por conveniência, porque não tinha outra forma. Não tinha outra forma, não tinha outro nome. Jeito, e assim foi. No primeiro dia praticamente de administração, eu posso lhe confessar aqui, que praticamente já estava o rompimento, já existia. Porque a maneira que meu pai queria administrar não era conveniente para os outros que queriam de outra forma. Então, uma pessoa que nasceu na zona rural, com aquele homem que a palavra era tudo, não é? Então ele não aceitava a jogatina que tinha que ser feito, os jogos. O jogo que tinha que ser feito, pelo seu amigo de Roger, eu tinha que atropelar 4, 5, 10 pessoas, ele não admitia isso. Então o negócio dele era assim, sim, não, não, mas com toda a coerência, com toda a responsabilidade, sem perseguir ninguém. Tanto é que meu pai, quando saiu da administração, continuou sendo muito querido. A gente anda pelas ruas de cabeça erguida, e saiu, entrou com uma condição, até né, na parte financeira, teve muito prejuízo, por conta de muita coisa, de muita confiança que ele deu a essas pessoas. Essas pessoas talvez não tenham a coragem de olhar para um Deus e dizer assim, ó, fui honesto, estou sendo honesto. E ele não, saiu de cabeça erguida, tranquilo, e se foi, partiu dessa terra, e dizia sempre para a gente, filho, eu prefiro, principalmente eu, que andava muito com ele, ele dizia assim para mim nas estradas, até no momento já de tratamento, ele virava para mim, filho, eu prefiro seguir assim, mas estar em paz com Deus, sabendo que eu vou voltar para lá de uma forma correta e honesta, sem perseguir ninguém, sem tirar nada de ninguém. Prefiro ter o prejuízo que se teve, que vocês estão tendo, mas saio daqui com a minha honra e a certeza que em Deus eu fiz o que tinha que ser feito. Rapaz, esse é Marcos Santos. Ô Marcos, diga uma coisa. O vice era Dr. Jean. Fala o nome sem nenhum problema, que o bate-papo é tranquilo. Era Dr. Jean que era o vice. Dr. Jean, na época, chegou a romper, se afastar de Lourival, ele seguiu junto com o prefeito Lourival Santos? Nada contra Dr. Jean, ao contrário, mesmo porque passou e eu fui orientado por meu pai e pela fé e por meus pastores, que a gente não tem que levar raiva e rancor de ninguém. Estamos aqui de passagem. Sem dúvida. Né? E ele sabe muito bem, ele principalmente sabe muito bem, pela nossa amizade hoje, até com a família que eu tenho com ele, que não existe nenhum rancor, nenhuma raiva. Mas quem vai dizer isso é o coração dele, a intimidade dele. Na época ele não teria sido, não tinha sido prefeito ainda, né? Não tinha sido prefeito. Pronto, isso eu não estou culpando só ele, não estou dizendo que ele é o culpado. Existia, sim, um grupinho dentro do governo, liderado, entendeu, por algumas pessoas que ele fazia parte, que tentou inviabilizar a campanha a todo custo, tentaram caçar meu pai de todo jeito, tentaram tirar do poder de todo jeito, mas não conseguiu, porque não tinha nada para caçar. Ao contrário, tentaram de tal forma que chegou a boa parte da administração, a oposição que estava com meu pai, e a situação quase que não tinha nenhum, exceto, já que falamos aqui nomes, Chico Pará. Esse vereador foi uma pessoa extremamente correta com meu pai. Chico mora aqui até na exatamente, reside na Coplan. Tivemos também, diga de passagem, uma pessoa que sempre gostei e era amigo, e fui amigo mesmo. E sou amigo até hoje de Mário do Jornal. Então, essas duas pessoas, e dentro de funcionários, outros seja do mais alto escalão, ali o mais baixinho, como o Gariz, etc., pessoas maravilhosas. Tivemos pessoas também maravilhosas, que eu não quero falar o nome aqui, porque eu posso esquecer até de outros. Entendo. Mas até hoje, minha amizade no dia a dia com eles, seja o grupo A, seja o grupo B, eu me dou com todos, graças a Deus eu me dou com todos, seja o lado de um, de outro, de ex-prefeito, prefeito, eu me dou com todos. E quero salientar aqui que não levo mágoa de ninguém, principalmente das pessoas que a gente citou aqui. Ao contrário, me dou com todos eles, né? E graças a Deus por isso. Então, pelo que observo na sua fala,
o saudoso ex-prefeito Dorival, ele foi boicotado praticamente durante a sua administração. 100%, quase 100%. E isso foi também o que o impediu dele a reeleição. A reeleição, não tinha reeleição naquele momento. Ao contrário, com tudo isso, você vê o que é a pessoa de Lorival Santos, né? Meu pai. Com tudo isso, ele apoiou o Dr. Jean. Eu estava na casa, na ilha, quando um grupo foi até a mim pedindo por tudo que eu ajudasse. Eu era a pessoa de confiança para poder ajudar, seja em camisa, seja em apoio financeiro, seja o que fosse. E a gente ajudou. Dr. Jean, do começo ao fim, na campanha dele. Com tudo isso que aconteceu. Né? Com tudo isso que aconteceu. Porque a gente estava visualizando, talvez pela nossa inexperiência política, que é bem verdade, a gente estava visualizando o grupo, o bem de Cruz das Almas, mas o que estava por trás... Não era o bem. Não era o bem, era o pior. Você sabe que um grupo... Era 20% o bem de Cruz das Almas e 80% o umbigo de quem estava Você sabe articulando. Que um grupo político, você luta com gente, e você não sabe o que está passando no coração de gente. Você entra com sua boa intenção de administrar, de fazer o bem, né? E aí começa as negociatas, desde dos assessores à Câmara, né? E aí começa a lhe pressionar, vou lhe caçar, vou não sei o quê, inventando motivos, aí começa aquele rolo compressor, tá? Isso é muito desgastante e a gente passou por um período muito grande porque houve uma fome, digamos assim, muito grande de poder. Se tinha, como falei no início aqui, 30 anos de poder. Então, 30 anos de poder, se toma um poder desse, todo mundo quer um pedaço. Não é verdade? Era o momento agora de entrar um novo grupo da forma que as pessoas gostariam que entrasse. E meu pai não entrou nessa visão. Ele entrou na visão de fazer pela cidade, abrir a cidade. Aí que veio o São João. Aí que veio até as próprias festas, como a micareta. Então ele não estava preocupado ali, nesse momento, Roger, eu preciso colocar isso, ele não estava preocupado com atrações. Não era isso. Era aquecer, de que forma? Já que naquela época não tinha geração de emprego e renda, de que forma poderia aquecer o município para que aquelas pessoas pobres da ponta ganhassem um dinheiro? Era movimentar a cidade, abrir a cidade. A cidade só tinha aquela visão da nossa festa junina, que é maravilhosa, só da espada. E eu toquei espada há muitos anos e gosto. Não posso tocar mais hoje porque é proibido, né? E tem que respeitar as leis. Claro, claro. Então ele criou aquele arraiá onde muita gente, que foi uma explosão. Eu vejo o arraiá de hoje feito pelo prefeito Edinaldo, que está de parabéns pela festa que fez, né? Muito bom, muito boa por sinal. Mas foi um momento das pessoas ganhar o dinheirinho. Eu lembro que as pessoas choravam quando eu parava seus carros e botava a barraquinha de cachorro quente para vender. Eu faço uma comparação. A que teve agora com o que teve na época nossa. Foi realmente um... Tentaram também, mais uma vez, acabar com a festa do arraiá, mas não conseguiu. Porque ela, por si, ela criou corpo e cresceu. E os outros prefeitos que aí entraram foram mantendo. Então, realmente, as pessoas naquela época ganhavam um dinheirinho, ficavam satisfeitas. Me lembro muito bem aqui da minha amiga, a mãe de Renan, vereador, fornecia para a gente naquela época as comidas maravilhosas, que diga de passagem, é uma culinária que maravilhosa. É por isso que Renan está engordando, né? Um abraço para ele também. Um abração para meu amigo Renan.